Sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast da rádio e podcast CDB Paraupebas. Eu sou Ive Cabralha, arte educador e colaborador desse projeto. No podcast de hoje, contaremos um resumo da história do livro. Sim, o livro é esse objeto estranho que vocês carregam para cima e para baixo e que muitos não têm nem tanta intimidade assim com ele para carregar. Claro, esse não é o caso de vocês. Dito isso, vamos ao programa, que contou com a participação de estudantes de várias turmas do ensino médio e fundamental. Isso mesmo, a história foi contada por vocês e para vocês. A história do livro E quem é esse tal livro mesmo, hein? A história do livro está ligada no contexto político, econômico e à história de correntes de pensamentos e religiões, também influenciada por inovações técnicas que permitiram o aprimoramento da conservação dos livros, do acesso à informação, da facilidade de manusear e produzir as obras. Tudo começa na antiguidade, com o surgimento da escrita e mais tarde, com o surgimento do papiro, de onde vem o termo livro, do pergaminho e do códice. Foi aí que se começou a pensar no livro como objeto. Já na Idade Média, o livro, na Europa, sofre as consequências do excessivo fervor religioso e passa a ser considerado um objeto de salvação. Apareceram nessa época os textos didáticos, destinados à formação dos religiosos. O livro continua sua evolução com o aparecimento de imagens e páginas em branco, pontuação no texto e letras maiúsculas. Surgem também os índices, sumários e resumos. Na categoria de gênero, além do didático, aparecem nas coletâneas de vários autores os textos auxiliares e os textos eróticos. Progressivamente, aparecem livros em línguas nacionais, rompendo com o monopólio do latim na literatura, e o papel passa a substituir o pergaminho. Mas a invenção mais importante, já no limite da Idade Média, no século XIV, foi a impressão. Ela consistia originalmente na gravação em blocos de madeira, com todo o conteúdo de cada página do livro. Os blocos eram mergulhados em tinta e o conteúdo transferido para o papel, produzindo várias cópias. Era um verdadeiro caribão. Em 1405, surgiu na China, por meio do Pixing, a máquina impressora de peças com letras móveis esculpidas em madeira. Basicamente, um quebra-cabeça de caracteres para formar o texto de uma página. Assim, podendo reproduzir várias páginas reutilizando as mesmas letras. Mas a tecnologia que provocaria uma revolução cultural moderna foi desenvolvida por Johannes Gutenberg na Idade Moderna. Por volta de 1450, bem antes dos portugueses chegarem aqui no Brasil, Gutenberg inventava a prensa, uma máquina com letras móveis reutilizáveis, que utilizava os tipos, pequenas peças de metal com a letra em alto relevo para impressão, ainda em forma de carimbo. Isso tornou o processo mais rápido, além de ser considerado a invenção mais influente do segundo milênio. A prensa revolucionou o modo de difusão do conhecimento e da comunicação, servindo como base para o desenvolvimento de máquinas de impressão cada vez mais modernas e rápidas. O primeiro livro impresso nessa técnica foi a Bíblia em latim. Com o surgimento da imprensa, desenvolveu-se a técnica da tipografia, que é a técnica utilizada para compor e imprimir os tipos. A tipografia, que teve o italiano Aldus Manutius como um de seus mais importantes nomes, ele, por sinal, foi importante na evolução do projeto tipográfico que hoje chamamos de design gráfico ou editorial. Nessa época, aparecem livros cada vez mais portáteis, inclusive os livros de bolso, com novos gêneros como o romance, a novela e os almanaques. Já nos dias de hoje, a chamada Idade Contemporânea aparece cada vez mais a informação não linear, seja por meio dos jornais, seja da enciclopédia. A indústria editorial é influenciada por novas mídias, os registros sonoros, a fotografia e o cinema. O acabamento dos livros tem grandes avanços. Surgem as edições de luxo. Já no final do século XX surgiu o livro eletrônico, ou seja, o livro no suporte eletrônico. Naquela época, o computador. Hoje em dia temos a popularização dos e-books e audiolivros. Mesmo assim, ainda é cedo para dizer se o livro eletrônico é um continuador do livro de papel ou mais uma forma de livro. Porém, ele vem ganhando espaço como mídia, o que de certo modo amedronta e irrita os amantes do livro de papel.
Então, chegamos hoje aqui e percebemos que do cientista ao religioso, do mais fervoroso leitor ao mais tímido leitor de pequenos textos, do educador que utiliza o livro como ferramenta ao estudante que se debruça nele para estudar, todos nós devemos reverenciar a importância dessa ferramenta, que não é afiada como uma faca, mas pode ferir. Que te apaixona e te emociona sem abraço físico. Que tem o poder de guiar hábitos e crenças de bilhões e bilhões de pessoas. que pode definir o futuro e a vida de quem o lê. E está mudando a nossa todos os dias. Então, caros colegas, vamos valorizar essa história incrível que a humanidade nos presenteou. Para isso, você só precisa ler, ler e ler. Então, leia, leia, leia e leia cada vez mais. Leia o seu livro didático, leia a textão no Facebook ou até a embalagem de shampoo, mas leia. Ler é importante e faz parte da nossa trajetória como seres humanos. Então, vem participar dessa história também. Esse podcast foi gravado e editado pela equipe de arte do Colégio Dom Bosco de Paraopebas. Sigam nossas redes sociais e entrem em contato com dúvidas, pedidos, ideias. Estamos aqui para conversar, para ouvir, falar e dialogar. Um abraço e até mais.